Pomba as 20 palavras que Jesus sussurrou e o mundo esqueceu de ouvir. Era uma tarde quente em Cafarnaum, quando Jesus se sentou à beira do lago, cercado por uma multidão que não sabia ainda que estava prestes a ouvir frases capazes de desmontar impérios interiores. Não eram discursos longos, nem parábolas elaboradas, eram pedaços de verdade tão puros que, se alguém os segurasse contra a luz, veria rachaduras em todas as suas certezas. A primeira palavra foi embasta. Não um embasta de desistência, mas de libertação. Ele a disse olhando para um homem que carregava nas costas o peso de uma vida inteira tentando agradar a Deus com sacrifícios e leis. Basta de tentar comprar o que já é seu, seus olhos pareciam dizer. A multidão silenciou, porque todos reconheceram aquele fardo, só não sabiam que podiam largá-lo. Depois veio a vem, lançada sobre as águas para Pedro, que tremia não pelo vento, mas pela ideia de que a fé pudesse ser tão simples quanto um passo. Não era um convite para caminhar sobre o mar, mas para descobrir que o medo só tem poder quando a gente para de andar. Perdoa não foi um comando, mas um espelho. Ele a pronunciou enquanto escrevia algo na areia, diante de uma mulher acusada, e todos os que seguiam com pedras nas mãos baixaram os braços ao perceberem que suas próprias histórias estavam traçadas naquele chão. Perdoar não era absolver o outro, era soltar a corda que nos enforca ao redor do pescoço da mágoa. Não tenhas medo, foi dito a uma menina de 12 anos, morta aos olhos de todos, enquanto seguiam o cortejo fúnebre. Mas a palavra não era para ela, era para os que choravam, para que entendessem que a morte não é o fim quando se está nas mãos de quem a venceu antes mesmo de nascer. Dan foi sussurrado a um rico que perguntava como herdar a vida eterna. Jesus não queria seu dinheiro, queria que ele descobrisse que a mão que segura com força não pode receber. O homem foi embora triste, não porque perdeu riquezas, mas porque percebeu que nunca as teve de verdade. Chora escapou dos lábios de Jesus diante do túmulo de Lázaro, e ali o mundo viu que Deus não é indiferente à dor. Não era um choro por impotência, mas por intimidade, porque só quem ama de verdade sabe o gosto amargo das lágrimas. Silêncio foi a resposta quando Herodes o interrogou, e naquela ausência de palavras estava a maior das verdades. Algumas perguntas não merecem resposta, alguns poderes não merecem atenção. O rei ficou furioso, mas o silêncio de Jesus era um espelho, mostrava que a autoridade verdadeira não precisa gritar. Tem sede? Foi perguntado à samaritana, mas a pergunta era um diagnóstico. Ela veio buscar água, ele veio mostrar que o poço onde ela mergulhava o cântaro nunca mataria sua sede. A água que ele oferecia não enchia barris, enchia almas. Acorda, foi dito aos discípulos no Getsêmani, enquanto suavam sangue de angústia. Não era um chamado para vigiar por ele, mas para perceberem que a vida não se vive dormindo, mesmo quando a noite é longa. Consumado está não foi um suspiro de derrota, mas a última martelada no prego que segurou a humanidade na cruz do legalismo. Ali, pendurado entre céus e terra, ele rasgou o véu não do templo, mas da ilusão de que somos salvos por mérito. Por que me procurais? Foi a pergunta aos pais que o encontraram no templo, depois de 3 dias de busca desesperada. Não era uma repreensão, era um convite para entenderem que ele nunca esteve perdido. Estava exatamente onde deveria, no centro da vontade do Pai, enquanto eles o buscavam nos lugares errados. Eis tua mãe foi um legado deixado na cruz, quando o discípulo amado recebeu Maria como própria. Não era só sobre cuidado, era sobre família. Jesus estava dizendo que, dali em diante, ninguém estaria sozinho. Por que dúvidas? Foi dito a Tomé, mas a pergunta era um abraço. As cicatrizes nas mãos de Jesus não eram prova para os incrédulos, eram convite para tocar a dor e descobrir que até as feridas podem ser portas. Ídia não foi uma ordem de despedida, mas uma promessa de companhia. Ele não os mandava sozinhos e ia na frente, como coluna de fogo, enquanto eles levavam uma mensagem que o mundo chamaria de loucura: o amor vence até a morte. Eu sou foi a resposta a cada quem és tu, lançado por fariseus, soldados e traidores. Não era uma identificação, era uma âncora. Em um mundo onde tudo muda, ele era o único ponto fixo. Pai, perdoa-os, foi a oração enquanto cravavam os pregos. Não era por eles, era por nós, para que um dia entendêssemos que o perdão não é merecido, é dado. E é isso que o torna revolucionário. Em verdade, precedia cada revelação, como se ele dissesse: isso não é teoria, é carne. Não é filosofia, é sangue. Não é religião, é relação. Vinde a mim foi o convite final, estendido a todos os cansados. Não era para uma seita, uma doutrina ou um templo, era para ele.
Porque no fim, as 20 palavras que mudam tudo não são um manual, são um nome, Jesus. E o mundo nunca mais foi o mesmo. A terra tremeu quando o último suspiro deixou seus lábios. Não foi o tremor de um terremoto comum, era o chão recuando diante daquilo que não podia conter. As pedras se racharam como se o próprio criação gritasse em protesto, e o véu do templo, tecido com fios de orgulho humano e separação divina, rasgou-se de alto a baixo. Não por mãos, mas por um sopro final, está consumado. Os que o viram morrer não entenderam. Os soldados dividiram suas vestes como se fossem despojos de mais um criminoso. Os discípulos, dispersos, esconderam-se atrás de portas trancadas, repetindo entre si as palavras que ele lhes dissera, como se, ao pronunciá-las, pudessem fazê-lo voltar. Maria Madalena permaneceu aos pés da cruz até que o corpo foi descido, e então seguiu em silêncio o cortejo fúnebre, seus olhos secos não por falta de lágrimas, mas porque o pranto havia se tornado algo maior que chorar, era um vazio que nem o sal das lágrimas podia preencher. José de Arimateia, um homem de posição que até então escondera sua fé por medo, agora a revelava no único gesto que lhe restava, oferecer seu próprio túmulo, cavado na rocha, para aquele que não tinha onde repousar a cabeça em vida. Nicodemos, o fariseu que outrora fora procurá-lo à noite, trouxe mirra e aloés, 100 libras, um excesso que falava mais de desespero que de cerimônia. Envolveram o corpo em linho, como se pudessem guardar dentro daqueles panos aquele que vestira o universo de luz. E quando a pedra foi rolada contra a entrada do sepulcro, selando a escuridão, ninguém notou que o selo romano não era a última palavra, era apenas o silêncio antes da resposta. Naquele sábado, o mundo ficou mudo. Até os anjos contiveram o fôlego. O inferno, porém, não descansou. As trevas celebraram prematuramente, convencidas de que a luz havia sido apagada. Mas no coração da terra, onde a morte pensava ter triunfado, algo acontecia. Não era um suspiro, nem um gemido, era o som de uma semente rompendo-se. Porque a morte, afinal, não era um fim. Era um útero. E quando o primeiro raio de sol do terceiro dia tocou a pedra fria do túmulo, ela já não estava mais selada. Não por mãos humanas, mas porque a vida não pede permissão para voltar. O linho jazia dobrado, como se quem o usará já não precisasse mais dele. E no jardim, onde tudo começara com um homem e uma mulher escondendo-se da presença de Deus, agora uma mulher chorava, confundindo-o com o jardineiro. Maria. Uma só palavra, e o mundo renasceu. Não era um fantasma, nem uma memória, era ele, com as marcas dos cravos nas mãos, a ferida no lado, e um sorriso que dizia: eu te havia dito. A morte fora engolida pela vitória. O túmulo, que deveria ser um ponto final, tornará-se um travessão, uma pausa na frase de uma história que nunca terminaria. E quando ele apareceu aos discípulos, atrás das portas trancadas, não foi para recriminá-los pela fuga, nem para exigir explicações. Estendeu as mãos e disse: a paz seja convosco. Porque a paz não era a ausência de dor, mas a presença dele no meio dela. Tomé, o incrédulo, tocou as feridas e caiu de joelhos, não por dúvida, mas porque finalmente entenderá: a ressurreição não era um milagre, era uma promessa. E a promessa não era só para ele, mas para todos que o seguissem. 40 dias depois, no Monte das Oliveiras, ele os abençoou e foi elevado ao céu, não como um adeus, mas como um até logo. Porque o mesmo Jesus que subira voltaria não como o carpinteiro de Nazaré, mas como o Rei dos Reis, e desta vez, não para ser julgado, mas para julgar. Não para ser coroado de espinhos, mas para coroar os seus de glória. E assim, a história que começara com uma haja luz agora tinha um novo capítulo, escrito não com tinta, mas com sangue e água jorrados de um lado traspassado. Porque a cruz não era um acidente, era o centro. E o túmulo vazio não era um mistério, era a assinatura de Deus sobre a maior vitória já contada. O mundo nunca mais foi o mesmo. E nunca mais seria. Os que o viram subir ficaram ali, olhos fixos no céu, como se o azul pudesse reter algum vestígio daquele que partirá. Até que duas figuras vestidas de branco se pôs ao lado deles e perguntaram: por que ficais olhando para o céu? Não era uma repreensão, mas um lembrete. O trabalho apenas começara. O vento soprou entre as oliveiras, carregando o murmúrio de línguas que ainda não existiam. 12 homens, agora 11, mas logo 12 novamente desceram a encosta com passos pesados de quem carrega uma missão maior que si mesmo. Em Jerusalém, as portas do cenáculo estavam fechadas, não por medo, mas por expectativa.
lá dentro, o sopro do Espírito transformaria pescadores em profetas, cobardes em mártires, dúvidas em certezas. Pedro, o mesmo que negara, agora se levantava com uma chave invisível nas mãos. João, o discípulo amado, escrevia em silêncio as palavras que queimavam em seu peito. Tomé, que duvidara, estendia os dedos não mais para feridas, mas para batizar os que vinham de longe. E Saulo, o perseguidor, caía no caminho de Damasco com os olhos cegos pela luz que finalmente enxergara. As ruas de Jerusalém, outrora molhadas pelo sangue do Cordeiro, agora ecoavam com os pés descalços dos que anunciavam: Ele vive. Não era um grito de guerra, mas uma canção de vitória. Os templos tremeram não pelos terremotos, mas porque o véu já estava rasgado. Os sacerdotes, que um dia conspiraram na sombra, agora viam seus altares vazios, enquanto os humildes partiam o pão em casas simples, lembrando aquele que se fizera pão para eles. O Império Romano, com suas legiões e seus deuses de pedra, não sabia ainda que sua maior derrota não viria por espadas, mas por amor. Os leões do Coliseu rugiriam, mas as vozes dos que cantavam hinos nas masmorras abafariam seus uivos. As catacumbas, escuras e úmidas, se encheriam de símbolos pintados às pressas: um peixe, um cordeiro, uma âncora. Sinais de que, mesmo na noite, a luz não se apagara. Os anos passaram como grãos de trigo espalhados pelo vento. Cartas cruzaram mares em navios frágeis, levando boas novas a Éfeso, a Corinto, a Roma. Homens como Estevão morriam pedindo perdão por seus algozes. Mulheres como Lídia abriam suas casas e seus corações, tecendo com fios de púrpura a tapeçaria de uma igreja que não tinha muros. E crianças, como o jovem Timóteo, aprendiam nas joelhos das avós as histórias que mudariam o mundo. Até que um dia, no lugar chamado Patmos, um velho exilado viu o céu se abrir. Não era mais o carpinteiro de Nazaré quem descia, mas o leão da tribo de Judá, com olhos como chama de fogo e uma voz como muitas águas. Em sua mão direita, 7 estrelas. Em sua boca, uma espada afiada. E quando ele falou, foi para dizer: Eis que venho sem demora. O mundo, que pensara ter visto o fim de aquele que pregara na cruz, agora tremia ao perceber que tudo aquilo não fora um epílogo, mas um prelúdio. Porque a história que Deus começara no Éden, selara no Gólgota e reafirmara no Monte das Oliveiras ainda estava sendo escrita. E cada lágrima enxugada, cada coração curado, cada vida transformada era uma palavra nesse livro sem fim. E assim, entre o já e o ainda não, a igreja esperava. Não passiva, mas ativa. Não em silêncio, mas em clamor. Não com medo, mas com uma certeza que nem a morte poderia abalar, que o mesmo Jesus que subira voltaria. E quando vissem, não seria como um homem de dores, mas como o Rei resplandecente, cujo rosto brilha como o sol. Até lá, o mundo nunca mais seria o mesmo. E nunca mais seria. Os primeiros raios do sol nascente tocavam as águas do lago de Tiberíades quando Simão Pedro, ainda com as marcas da noite mal dormida nos olhos, ajustou as redes nos ombros. O cheiro de peixe e sal impregnava o ar, misturado ao murmúrio das ondas que lambiam a praia. Ao seu lado, Tomé remexia as brasas de um fogo que teimava em não pegar, enquanto João, o mais jovem, observava o horizonte com um olhar que parecia ver além das águas. Não é inutilidade, irmãos, disse Pedro, mais para si mesmo do que para os outros. Ele nos disse para lançar as redes do outro lado. Tomé bufou, atirou um galho seco ao fogo e viu as chamas finalmente ganharem vida. Já fizemos isso ontem. E anteontem. E nada. João não respondeu. Seus dedos brincavam com a borda do manto, desgastada pelo tempo e pelas jornadas. Ele se lembrava da voz de aquele que caminhara sobre aquelas mesmas águas, do vento que se aquietara ao seu comando, dos pães que nunca acabavam. E, mais que tudo, se lembrava do olhar, aquele olhar que penetrava até a medula, que conhecia cada dúvida antes mesmo que fosse formulada. Foi então que um vulto se delineou na névoa matinal. Uma figura solitária, de pé à beira d'água, como se esperasse por eles. Pedro estreitou os olhos. Quem é? A voz que respondeu não veio do estranho, mas de dentro deles mesmos, ecoando nas câmaras mais profundas da memória. Filhos, tendes algo para comer? O coração de João saltou. Ele conhecia aquele tom. Conhecia a cadência, a pausada autoridade que não precisava se impor para ser obedecida. É o Senhor! Gritou, jogando-se de pé. Pedro não hesitou.
Lançou-se ao mar antes mesmo de tirar as sandálias, as águas frias chicotando suas pernas enquanto nadava em direção à praia com uma urgência que não era só física, mas da alma. Os outros o seguiram no barco, remando com força desajeitada, as mãos trêmulas. Quando chegaram, ele estava ali. Não como um espectro, não como uma visão, mas carne. Carregando nas mãos as marcas que provavam que a morte não o retivera. Ao seu lado, peixes assados sobre brasas, pão quente. O cheiro subiu até eles, simples e sagrado. Vinde, comei, disse ele. E enquanto partilhavam daquele desjejum à beira do lago, entre os silêncios carregados e as palavras que não precisavam ser ditas, Pedro sentiu o peso de um olhar sobre si. Quando ergueu os olhos, encontrou os dele profundos, inescrutáveis, mas não mais distantes. Simão, filho de João, começou Jesus, e o nome soou como uma promessa e um chamado ao mesmo tempo: Tu me amas? As 3 perguntas. As 3 respostas. Cada uma delas como um prego arrancado da cruz que Pedro ainda carregava nas costas. E quando a terceira resposta saiu de seus lábios, quebrada e sincera, o mestre não lhe deu consolo vazio, mas uma ordem. Apacenta as minhas ovelhas. O vento soprou mais forte, levando consigo as cinzas do fogo que se apagava. Mas algo maior ardia agora dentro deles. Nos dias que se seguiram, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. Os que o tinham visto não podiam calar. Os que o tinham negado não podiam mais negar. E os que nunca o tinham conhecido começaram a sentir, nas entranhas do mundo, que alguém estava reescrevendo a história. Em Jerusalém, os sacerdotes se reuniam em concílios secretos, as testas sulcadas de preocupação. Não podemos deixar que isso se alastre, murmurou Caifás, os dedos apertando o bordado da veste. Se todos começarem a acreditar? Já é tarde, interrompeu Nicodemos, a voz baixa mas firme. Você não sente? Até o ar mudou. E era a verdade. Até as pedras pareciam respirar. Os cegos viam. Os mudos falavam. Os mortos voltavam. Em Damasco, um fariseu chamado Saulo cavalgava com uma carta de permissão para prender os seguidores de aquele que os judeus chamavam de Messias. O sol caía a pino, queimando sua pele, quando um clarão o derrubou do cavalo. Uma voz, não de trovão, mas de autoridade quieta, lhe perguntou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando ele, trêmulo, perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta veio como um golpe e uma graça. Eu sou Jesus. O mundo não era mais o mesmo. Porque a ressurreição não era um evento, era uma invasão. Uma semente plantada na carne da terra, que agora brotava em cada ato de amor, em cada palavra de verdade, em cada vida que se dobrava não diante de impérios, mas diante de aquele que viera, que voltará, e que voltaria. E assim, entre o já da vitória e o ainda não da consumação, a igreja avançava. Não como um exército, mas como um corpo. Não com espadas, mas com cicatrizes que falavam de um amor mais forte que a morte. E em cada cidade, em cada casa, em cada coração que se abria, o reino crescia silencioso como o fermento na massa, irresistível como a luz que rompe a madrugada. Porque ele não era apenas um homem que viverá. Era o Deus que vivia. E onde ele estava, a vida vencia. Sempre.